Em 1886, a Austrália começou a construção de uma cerca com aproximadamente 5.600 km de comprimento, a mesma distância de Londres a Nova York. A cerca separa a parte sudeste, densamente povoada e fértil do país, onde estão Melbourne e Sydney, da vasta área árida e desolada. Após 138 anos, a Austrália pode ser ousadamente denominada como a nação das cercas. Muitos mamíferos australianos passam a vida inteira atrás de cercas, observando o mundo externo através da rede. Em todo o continente já existem dezenas dessas barreiras. Muitos deles estão localizados em áreas remotas, sozinhos em vastos espaços no interior da Austrália, enquanto outros foram construídos nos arredores das maiores cidades. Além dos animais, o acesso das pessoas também é proibido atrás dessas cercas. Qual é a probabilidade de que o território cercado seja usado para esconder algo chocante? Algo que nem todos estão prontos para entender e aceitar? Além disso, a quantidade de cercas na Austrália cresce a cada ano, com uma nova cerca construída anualmente. Mas por que isso ocorre especificamente nesse país? Originalmente, longas cercas foram erguidas aqui com um único propósito: lidar com o terrível problema dos coelhos. Tudo começou no Natal de 1859, quando Thomas Austin, um rico colonizador inglês, recebeu 24 coelhos selvagens de seu irmão na Inglaterra. Thomas gostava de caçar, então os coelhos foram destinados a se tornarem suas presas e, posteriormente, seus troféus. Se você acha estranho transportar animais pela metade do globo apenas para caçá-los, então sim, isso é estranhamente estranho. Vale mencionar que até aquele momento milhares de coelhos já haviam sido trazidos para essa Austrália, 880 anos após não existirem no continente, quando as primeiras 5 espécies foram introduzidas. Durante os próximos 70 anos, ocorreram cerca de 90 importações separadas de coelhos na Austrália, mas nenhum deles se tornou um problema. No entanto, depois que Austin recebeu seus coelhos, começou uma invasão em larga escala do continente, e eu não estou exagerando. A população de coelhos se espalhou a cerca de 100 km por ano e cobriu a Austrália inteira em 50 anos. E lá existem lugares pouco atraentes para a vida. Isso deteve os coelhos? De forma alguma. No ano de 1865, após apenas 6 anos, após receber um presente de seu irmão, Austin informou aos jornais locais que havia matado 20 mil coelhos em seu território. Mas essa captura, é claro, não parou nem desacelerou. Os coelhos se espalharam pelo continente como uma praga, comendo toda a vegetação em seu caminho, deixando apenas a terra. As espécies locais começaram a passar fome seriamente. Algo precisava ser feito, e além do abate agressivo, os australianos tiveram uma ideia bastante inesperada. E por que não construir cercas? No final das contas, o que é que eles tinham a perder? Em 1886 foi construída a primeira cerca para proteger contra coelhos, como mencionado anteriormente. Em 1891, a cerca atingiu alguns quilômetros, mas isso foi apenas o começo. No período de 1892 a 1905, Queensland foi dividido em 9 distritos separados de coelhos. Cercas de rede foram erguidas em cada distrito para conter a praga de coelhos. Isso funcionou bem, na verdade não muito bem. No final das contas, são coelhos, conhecidos por sua habilidade de saltar, sem mencionar a habilidade de cavar sob as cercas. No entanto, o projeto não foi totalmente inútil. Os australianos notaram que, em vez de coelhos, a cerca segurava bem porcos, cangurus, emus, dingos e outros grandes animais. Essa foi uma ótima notícia. Na Austrália, já havia muitas fazendas com ovelhas desprotegidas naquela época. Os fazendeiros se interessaram pelas cercas e começaram a instalá-las em grande quantidade por conta própria. Onde já existiam cercas anti-coiote, eles as atualizaram. Em 1930, apenas em Queensland, cerca de 32 mil quilómetros de redes foram usadas acima das cercas de coelhos. A iniciativa dos cidadãos foi apoiada pelo governo. E então o jogo das cercas subiu para um nível totalmente novo. E em 1958 foi proposta uma enorme cerca geral, BAM. Em apenas alguns anos, centenas de cercas separadas, já construídas, se transformaram em uma única e verdadeiramente longa estrutura. E desde então, a Austrália adotou a solução de cercas para problemas com animais. Agora, o continente inteiro não pode mais se mover, então há cada vez mais cercas. Pode parecer bom, mas se isso ajuda os agricultores, qual é o problema? Separar animais selvagens de domésticos é uma ótima ideia. Mas isso só funciona se você nunca olhar para o outro lado da cerca. O problema é que essas barreiras de segurança podem significar um desastre para os animais que precisam migrar sazonalmente ou se mover para satisfazer suas necessidades básicas. Os cangurus, dingos e outros animais para os quais as cercas foram construídas tentam superá-las, mas acabam morrendo. O resultado é uma morte lenta, mas inevitável. Por isso, em regiões remotas do continente, a área ao redor das cercas é muitas vezes coberta de ossos, um verdadeiro cemitério nos dois lados da fronteira. Alguns animais atravessam a cerca, mas ela deixa cicatrizes e feridas neles e em outros.
Em uma região remota, um pesquisador encontrou o corpo mumificado de um canguru na estrada. O animal foi atropelado por um carro e o intenso calor australiano rapidamente mumificou o corpo. Normalmente, isso acontece muito raramente na natureza selvagem. Sempre há predadores que comem a carne, depois espalham os ossos, mas na Austrália existem cercas que impedem os predadores de se moverem livremente. Então parece que ninguém chegou a este canguru e este caso certamente não é único. Mas as múmias são realmente bobagem, porque a cerca australiana, na verdade, interferiu na seleção natural. Mesmo sem entender o que estão fazendo, as pessoas criaram uma fronteira ecológica acentuada, de um lado da qual florescem alguns animais e do outro, outros. No final, o que sempre acontece em situações semelhantes ocorreu. As espécies começaram a evoluir em direções distintas. Você diria que, para que quaisquer mudanças evolutivas sejam notadas, milhares de anos devem passar? Sim, mas novos dados sugerem que esse processo lento pode ocorrer ao longo de algumas décadas. Então, o que temos? A cerca contra dingos atravessa mais de 5.000 quilómetros da Austrália, formando a mais longa barreira ecológica do mundo. Embora existam dingos em ambos os lados, são muito mais frequentes no noroeste. Muitos animais locais florescem de um lado, enquanto a poucos metros de distância eles enfrentam a extinção local. Tudo depende se há dingos suficientes que podem controlar a invasão de raposas, gatos e coelhos. Os cientistas até notaram que os cangurus que são protegidos dos dingos crescem muito mais devagar. Em um novo estudo, eles até sugeriram que em apenas algumas décadas os cangurus conseguiram evoluir e agora não estão crescendo tão devagar. Os cangurus evoluíram para crescer rapidamente e atingir um tamanho que os protege dos dingos, seu principal predador natural ao longo de milénios. Porém, ao sudeste da cerca, somente as raposas são predadoras, então não é preciso gastar energia e crescer devagar. Esses cangurus redirecionam a energia economizada para um crescimento mais útil. Cientistas ainda não descobriram o que é esse crescimento, mas há uma boa teoria sobre o sistema imunológico. Enfim, a capacidade de lidar melhor com doenças beneficia a todos. Porém, não está claro por que as mudanças ocorreram tão rapidamente. A comunidade científica nem tem ideias aqui. E você? E o interessante é que se você pegar essa cerca e removê-la, isso se tornará um desastre para os pequenos cangurus. Uma onda de dingo irá invadir e simplesmente exterminar os cangurus despreparados, sem mencionar a competição por recursos com criaturas maiores. Mas isso, talvez, possa ser ignorado por enquanto. É melhor atentar que a cerca já está perdendo terreno, por assim dizer. A manutenção anual da cerca contra os dingos custa quase $1 milhão, mas não impede sua deterioração contínua. Afinal, ele já tem por volta de 100 anos. E os dingos se multiplicam e atravessam a cerca, que também é afetada pelo canguru Sam. Em suma, a cerca é muito difícil de manter. A situação está inquietando cada vez mais os agricultores locais. A única esperança é a reconstrução global. No orçamento estadual, $25 milhões foram destinados a este fim, mas ainda há muito trabalho pela frente. Na verdade, nem tanto assim. Precisamos substituir cerca de 1.600 quilômetros de cerca em diferentes locais de contenção. Quanto mais tempo a cerca fica sem manutenção, pior a situação. Há poucos meses, fazendeiros australianos começaram a se preocupar com um buraco na cerca de 32 quilômetros. O projeto para sua manutenção está sendo adiado desde 1992. E as pessoas temem que, assim que ficar muito quente, o dingo certamente aproveitará a situação. Os animais já sabem do buraco, mas logo a situação ficará incontrolável. O prejuízo econômico anual causado pelos cães selvagens na Austrália é de $111 milhões, sendo 22 milhões apenas na Nova Gales do Sul, onde a cerca quebrou. Em resumo, a situação é bastante complicada, mas a cerca, que como você se lembra, foi originalmente criada contra coelhos, estabeleceu um precedente totalmente único. Ele mudou a paisagem. Falando sério, de diferentes lados da cerca, a paisagem muda, e você sente isso com seus próprios pés. Do lado do dingo é um pouco mais difícil de andar, porque a areia lá é mais solta. A diferença na paisagem é especialmente evidente no deserto de Streletscoe, onde passa nossa cerca. Olhe para ele do alto de um voo de pássaro, e você verá que as paisagens são diferentes de ambos os lados. De um lado, altas dunas de areia espalhadas entre a densa vegetação. Do outro, um deserto com pequenas dunas e vegetação escassa. E tudo por causa da cerca. De fato, é difícil chegar a outra conclusão quando as mudanças começam exatamente onde ela passa. Mas qual é a causa da diferença? A ausência de dingo parece ser a culpada. Sem esse predador, raposas e gatos proliferaram no território nos últimos 100 anos, caçando ratos e coelhos. Havia menos roedores e mais vegetação, pois não havia roedores suficientes para comer as sementes das plantas. No final, temos um crescimento de um lado e plantações muito pobres do outro. Claro, tudo isso acontece no deserto. Os arbustos ajudaram a formar as dunas, retendo a areia e os sedimentos, impedindo que o vento os dispersasse.
As dunas crescem, os arbustos ficam verdes e as raposas e os gatos se afastam. Por enquanto, os dingos não conseguem ou têm grande dificuldade em superar a cerca. Aqui mesmo, no mesmo continente, vive um animal que não se importa com qualquer tipo de barreira. Por causa dele, em 1932, uma verdadeira guerra estourou na Austrália, a Guerra do Emu. O início foi após a Primeira Guerra Mundial. Os australianos que voltaram da guerra tiveram dificuldade em se adaptar à vida civil e o interior do continente continuou subdesenvolvido. E o governo australiano teve uma ideia genial para resolver um problema com a ajuda de outro. Os soldados de ontem ganharam terras, as pessoas se mudaram para novos lugares e encontraram um problema grave: emu. Essas aves podem consumir uma enorme quantidade de vegetação diariamente. Apenas um emu é capaz de devastar um jardim em algumas horas, e um bando de emus, que vivem em bandos, passa por um campo de trigo como uma enorme foice de penas. No início era fácil assustar os emus, pois são animais grandes e dóceis, mas depois eles perceberam que os humanos não conseguem lidar com eles. E as aves perderam todo o medo. Agora este é o meu canal, eu sou o chefe aqui. No verão de 1932, uma manada de 20.000 emus famintos partiu em busca de comida. Para chegar às fazendas dos veteranos, as aves passaram direto pela cerca que foi colocada para conter os coelhos. Os emus ignoraram todos os esforços humanos e simplesmente passaram por cima. Em breve, os emus pararam de reagir até mesmo ao barulho das hélices. Além disso, eles conseguiram se esquivar dos tiros, o que significa que as pessoas estavam desperdiçando munição à toa. Parecia que, bem, os emus não são pássaros pequenos. Alguns têm quase 2 metros de altura, só que o corpo deles é bastante incomum, por isso era difícil acertar um emu de forma que ele morresse. Em suma, as pessoas não conseguiram nada. O governo se juntou à van, começou a financiar ações militares, até trouxeram 10.000 balas para a metralhadora contra pássaros. Mas isso ajudou? Não, a ele. Eles se mostraram muito rápidos e fugiram assim que as pessoas os encontraram para o ataque, até tentaram atirar de um caminhão em alta velocidade. Mas não é difícil deduzir que a ideia era ruim. No relatório final, o major afirmou que sua equipe gastou 9.860 cartuchos e matou 986 emus. Ou seja, 10 cartuchos foram usados para cada pássaro morto. Foi uma derrota esmagadora. Os emus venceram. Um parlamentar australiano sugeriu em tom jocoso que o governo encomendasse medalhas para entregar aos emus. Bem, eles realmente mereceram. Hoje, as cercas podem ser fortes o suficiente para conter os emus, mas 100 anos atrás as regras eram completamente diferentes. E ainda assim, por que exatamente a Austrália se tornou o país das cercas ou o continente cercado? A destruição de habitats é a principal causa do maior nível de extinção já registrado no mundo. Animais introduzidos como gatos, raposas e coelhos se tornam selvagens e matam as espécies locais em todo o continente. Nós provavelmente já falamos sobre isso com o Steve inúmeras vezes. Além disso, a Austrália se desenvolveu de uma maneira única, como nenhum outro lugar em nosso planeta. Por milhões de anos, ela foi isolada do resto do mundo. Os animais não podiam nem entrar no continente nem sair dele. Por isso, os mundos animal e vegetal estavam despreparados e extremamente vulneráveis a qualquer estrangeiro. Também discutimos isso, mas aqui está um número que explica tudo. Pelo menos 68 espécies locais de mamíferos não podem existir na natureza se houver raposas ou gatos. Ou seja, eles simplesmente não podem existir. Quando os colonos chegaram à Austrália, trouxeram consigo muitos animais que não deveriam ter sido introduzidos aqui. Raposas, coelhos, gatos e sapos são alguns dos animais que se tornaram um verdadeiro desastre para a Austrália e a lista é ainda maior. No geral, a cerca parecia uma boa solução, pois a paisagem australiana é ideal para cercas na maioria dos lugares, já que as árvores não atrapalham. Conferir isso nas florestas amazônicas seria muito mais desafiador. E os especialistas, o que dizem? Os ecologistas nunca foram muito fãs de cercas. Em vez de se esconderem, eles entraram na luta contra gatos e raposas. A tática deles era diversificada, inovadora e dura. E armadilhas lançadas de aviões, e armadilhas astutas, e armadilhas, até mesmo a imitação do cheiro ou som de inimigos naturais, até mesmo incêndios florestais que transformaram a paisagem em cinzas. Nada ajudou, e isso ainda beneficiou a Austrália. Além do emu, não havia animais particularmente teimosos aqui. Um urso escapou de um recinto no norte da Itália, superando 3 barreiras sob tensão de 3 plus a uma altura de 4,3 metros, desaparecendo sem deixar rastros. Vale a pena dizer que as cercas elétricas são feitas de tal maneira que o contato com elas assusta e causa dor, mas não prejudica. Isso significa que animais, como ursos determinados, podem suportar certa dor para superar obstáculos. Além disso, a natureza deu aos ursos corpos muito adequados para escalar todo tipo de cerca.
Então vamos nos alegrar que na Austrália não há ursos, nem sei o que fariam com eles lá, porque tudo o que resta para as pessoas é construir cercas. A solução está longe de ser ideal, mas no momento é a melhor que as pessoas têm. No final, como eu já disse, muitos mamíferos australianos passam toda a sua vida atrás dessas cercas. Muitos deles podem ser encontrados próximos às maiores cidades como Melbourne, Perth e Canberra. O número de cercas está aumentando e, junto com ele, o número de animais confinados também está crescendo. Além disso, ao longo dos anos, desde a construção da primeira cerca, eles agora são classificados por tipos. Existem, por exemplo, cercas para gatos em 2017. A pesquisa revelou que gatos selvagens matam 316 milhões de pássaros anualmente e os domésticos adicionam mais 61 milhões a esse número. Se imaginarmos, resulta que em toda a Austrália, 1 milhão de pássaros morrem diariamente por causa dos gatos. Pesquisas adicionais mostram que, como um bônus, os gatos matam mais de 650 milhões de répteis por ano. Sim, também na Austrália. No final, a Agência de Proteção Ambiental construiu, acredita-se, a mais longa cerca do mundo para gatos, para salvar a fauna e flora local. A construção e eletrificação da cerca de 44 km de comprimento na Austrália foram concluídas em 2018. Ele criou uma zona livre de predadores de quase 940 hectares. O plano, na verdade, soa bem. Uma parte do território planeja eliminar predadores invasores e depois introduzir animais nativos ameaçados, como quokkas, wombats, formigueiros, bandicoots, entre outros. No total, são 11 espécies. Também cogitaram uma cerca para o wallaby. Eles foram introduzidos em 1935 para combater pragas. Mas os planos deram errado e os sapos se espalharam por uma grande área. E ainda se espalham a 40 a 60 quilômetros para o oeste anualmente. Os sapos causaram um impacto devastador nos predadores locais, pois estes não estavam preparados para as toxinas dos anfíbios. Como resultado, após a invasão dos sapos, as populações de lagartos, crocodilos de água doce e algumas cobras diminuíram. Há outro problema. Os sapos não conseguem penetrar onde os territórios são áridos, eles precisam de água, mas muitos fazendeiros construíram lagoas e tanques para fornecer água ao gado. Como resultado, os sapos se movem ao longo deles e podem se espalhar até mesmo onde teoricamente eles não deveriam estar. Mas aqui as pessoas foram um pouco mais espertas. Os sapos usam as lagoas como refúgio durante os longos períodos de seca. Depois da chuva, os sapos se afastam das lagoas, mas retornam após um tempo. Então, os especialistas cercam as lagoas nesse período para impedir o retorno dos sapos a elas. Sem acesso à água, eles não sobrevivem mais de 3 dias. Como resultado, todos os sapos, sim, morrem, e não há reaparecimento nos próximos 2 meses. Agora, aliás, eles planejam mover essas barreiras de lugares secos para outros onde os sapos vivem permanentemente. E se bloquearmos o acesso dos predadores à água lá, eles morrerão? É verdade que em lugares com muitas fontes de água, isso será mais caro e difícil. Mas por que não tentar? Na Austrália, existem até cercas contra inundações, mesmo que a água não seja invasiva, já que estamos falando sobre isso. Em dezembro de 2020, uma cerca caseira salvou uma casa quando o rio transbordou no sudeste da Austrália. Construída com postes de videira, folhas de metal e outros materiais à mão, essa cerca protegeu a casa da maior inundação em 66 anos. Na Austrália, existe uma cerca relacionada a crocodilos. Dependendo da perspectiva, ela pode ser considerada uma cerca contra crocodilos ou para crocodilos. Essa cerca separa o gado com chifres dos crocodilos na região de Kimberley e já provou sua eficácia nos 10 anos desde sua instalação. Então as pessoas se encontraram de uma vez por 2 razões. Grandes crocodilos carnívoros atacaram o gado doméstico, e o gado, por sua vez, pisoteou os locais de nidificação dos crocodilos. O fato permanece, embora provavelmente não como vingança. No final, para proteger os ninhos, eles decidiram cercá-los com uma cerca de 20 km. Para ser honesto, não tenho certeza de quão sábia foi a decisão de fazer tal cerca, porque os crocodilos podem escalar tanto cercas quanto árvores se realmente precisarem. Alguns anos atrás, um crocodilo foi pego tentando escapar através de uma cerca de malha de 8 metros de altura e outro realmente conseguiu. Um homem encontrou um crocodilo de água doce de quase 2 metros sobre uma cerca, como se fosse uma pomba. Nem todas as cercas são destinadas a restringir o movimento dos animais. Às vezes, algo mais chocante está escondido atrás delas do que um ecossistema diferente ou ossos. O que precisa ser escondido dos olhos dos outros, simplesmente porque as pessoas não entenderiam. Sim, e é difícil entender algo assim. Na periferia de Sydney, atrás de uma cerca de aço coberta com arame farpado, em um centro experimental secreto, o primeiro experimento do mundo para estudar os mortos está sendo conduzido. Mais de 70 corpos estão aqui sob as árvores de eucalipto, passando por diferentes estágios de decomposição. É uma fazenda profunda no mato. Longe da cerca, os corpos estão em grandes gaiolas no chão, enquanto outros são intencionalmente enterrados sob detritos.
Isso replica as situações reais que a polícia enfrenta, pois as pessoas estão sempre morrendo e suas mortes precisam ser investigadas. Porém, mesmo um assunto tão crucial para a sociedade não deve ser divulgado publicamente. Por isso, foi estabelecida uma cerca. É feita de um poste de aço e arame e circunda uma área de 480 hectares. Onde exatamente está essa propriedade, ninguém sabe. O local é estritamente protegido e, mais parece uma fortaleza, há vigilância constante por vídeo, controle total. As pessoas poderiam ter imaginado que após a morte seriam submetidas a tal investigação. Os corpos doados à ciência antes da morte são chamados respeitosamente de doadores. Os trabalhadores do centro experimental, principalmente mulheres, em macacões brancos, óculos de proteção, luvas, toucas e botas industriais, são dissecados para estudar as etapas de decomposição. Alguns dos doadores são esqueletos, alguns estão vestidos com camisetas de algodão desgastadas, alguns estão nus, seus tecidos moles visíveis. Sim, isso definitivamente não é a visão que você quer ter enquanto está sentado no terraço de sua casa ou a caminho da parada de ônibus. Terrível? No entanto, é exatamente este lugar que responde à questão de como os cientistas resolvem questões práticas e éticas relacionadas à dissecção de mortos para pesquisa. Cada pessoa morta é, acima de tudo, um ser humano, não um objeto de pesquisa. Algumas pessoas concordam em se tornar esses objetos voluntariamente para ajudar a humanidade no presente e no futuro. Aliás, é interessante, você seria capaz de fazer algo assim? Na minha opinião, após a morte, isso é provavelmente a única coisa útil que se pode fazer. Ademais, é a primeira fazenda desse tipo no mundo, além dos Estados Unidos da América. A primeira de todas foi aberta no Tennessee em 1981 e os conhecimentos adquiridos lá causaram uma revolução na ciência da morte. A tanatologia é, inclusive, um ramo da medicina. Como resultado do estudo de cadáveres, profissionais das mais diversas áreas, como criminosos, biólogos, patologistas, químicos, antropólogos, odontologistas e policiais, se beneficiam. Todos visitam regularmente a fazenda de Tell, talvez nem todos com prazer, mas o local fornece respostas para muitas perguntas. Com as informações obtidas, eles esperam aperfeiçoar os métodos de resolução de crimes. Recentemente foi descoberto um novo método para determinar a hora da morte de uma pessoa. No cinema, tudo é fácil e simples, mas na realidade, frequentemente surgem problemas na hora da morte. E exatamente nesta fazenda. E recentemente descobriram que os cadáveres se movem lentamente durante a decomposição, por exemplo, mexendo as mãos. Esse movimento pode ser resultado da contração e relaxamento dos ligamentos. Por que essa informação é importante? Mas porque agora, quando a polícia encontra, digamos, um cadáver, eles entendem que ele não necessariamente morreu na posição em que foi encontrado. Durante a decomposição, partes do corpo podem ter se movido. O que mais a parede da doença pode estar escondendo? Não estou falando apenas sobre a cerca ao redor da fazenda de cadáveres. Pense bem, quando uma cerca é erguida, ela altera a concentração de animais. De um lado, eles diminuem e tudo está bem. Porém, do outro, o número deles aumenta. Se há mais deles, os indivíduos estão mais próximos entre si. E aqui é suficiente para aparecer qualquer doença infecciosa perigosa para que ela se espalhe como um raio. Agora vamos pensar sobre quantas cercas existem na Austrália. Se os dingos de repente ficarem doentes do lado onde há mais deles, a doença infectará uma grande quantidade de indivíduos. Atrás das cercas, há áreas delimitadas onde vivem animais que pessoas tentam salvar. Se uma epidemia ocorrer, entre eles, os pobres moribundos já estarão praticamente condenados. Eles não conseguem escapar da infecção, pois a cerca os impede. Claro, eles não ficam em territórios restritos como sardinhas em uma lata, mas ainda vivem mais perto do que gostariam sem qualquer cerca. Você sente a perspectiva? Até agora nada parecido aconteceu, mas algo me diz que é uma questão de tempo. A Austrália é eficiente na extinção de espécies. Para compreender os mistérios dos cercados da Austrália, você pode observar algo muito maior e mais longo do que o próprio cercado. E isso é a Grande Muralha da China. As primeiras menções a ela datam de 656 anos antes de nossa era, então o cercado australiano é apenas um jovem em comparação. A muralha teve tempo suficiente para afetar os animais que vivem em ambos os lados. Havia tanto que até os genes foram afetados. A imensa muralha separa as populações de animais em duas partes, impedindo o cruzamento e a transmissão de genes entre elas. Se houver poucos animais, isso logo vira um problema. Os animais fisicamente não conseguem encontrar um parceiro para acasalar, ocorre endogamia, nascem filhotes com defeitos. Para que as consequências sejam percebidas, é preciso que o tempo passe e novas gerações nasçam e cresçam. Algo parecido ocorreu na China? Sim, embora tenham testado apenas plantas até agora. Isso acontecerá na Austrália, veremos, mas vamos deixar a China em paz. A Nova Zelândia, país mais próximo da Austrália, também participa do jogo de cercas.
Só que temos que nos proteger, não dos animais, mas da própria natureza. Há alguns anos, durante uma ronda matinal em uma fazenda na Nova Zelândia, um trabalhador descobriu uma cratera com o tamanho de 2 campos de futebol. A terra simplesmente se partiu. Agora, o gerente da fazenda com o buraco no campo, grande o suficiente para engolir um prédio de 6 andares, planeja cercá-lo para evitar que qualquer vaca caia lá dentro. Ou um vulcanologista. Eles analisam atentamente o buraco buscando pistas sobre o histórico do vulcão. A culpa é do vulcão adormecido, no topo do qual a fazenda está localizada. No fundo, você pode ver restos de depósitos vulcânicos com 60 mil anos. Imagine isso. Você inclina a cabeça e olha profundamente para milhares de anos. Segundo o especialista, dolinas de calcário são comuns nesta área da Nova Zelândia, pois o solo está sobre calcário. A água, proveniente de chuvas ou rios, torna-se ácida, entra em reação química com as rochas. Com o tempo, essas rochas se dissolvem, deixando vazios atrás. E, eventualmente, em algum momento, a terra simplesmente desaba, e então os fazendeiros têm que lidar com isso. E se as rachaduras aumentarem? Na verdade, mesmo sem elas, lidar com cercas de animais também não é simples. O governo construiu uma cerca para proteger o território e a fazenda dos predadores. Mas e os fazendeiros que vivem do outro lado da cerca? Eles não tiveram sorte e foram abandonados. Ninguém se importa com suas ovelhas. Como estão as coisas para quem escolheu o lado errado? É aqui que o clima entra em jogo, já influenciando ativamente a realidade há muito tempo, inclusive na agricultura. Na Austrália não se pode cultivar ou criar gado em todas as áreas. A parte central do continente é geralmente árida, com desertos sem vida ou savanas com pouca vegetação. Então acaba que as cercas protegem territórios com um clima moderado, ou seja, lugares onde existem muitas fazendas e outras terras agrícolas. A natureza resolve o problema por si só. Mas como se distribui a população na Austrália? É evidente que as pessoas habitam principalmente nas regiões costeiras do continente, em áreas protegidas por cercas. No centro, onde os dingos circulam, não há fazendas que precisem de proteção contra eles. As pessoas que vivem nesta área estão principalmente envolvidas na caça e coleta. A presença ou ausência de cercas pouco importa para eles, embora a Austrália tenha sido apelidada de o país das cercas muito antes das pessoas chegarem aqui. Existe uma linha invisível entre a Austrália e a Ásia que de alguma forma as divide. A maioria dos animais não consegue cruzar essa linha. De um lado, ao norte, está a principal área com uma rica biodiversidade. Lá, os animais podiam viajar livremente, sem restrições. Ao sul, na Austrália, vivem principalmente espécies endêmicas, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Visualmente, essa fronteira não é perceptível. O naturalista britânico traçou essa linha em 1859 e ele estava certo. No Pleistoceno, quando o nível do oceano estava 120 metros mais baixo, as ilhas se uniram, mas a Ásia nunca se encontrou com a Austrália. Consequentemente, ao longo de mais de 50 milhões de anos, as águas profundas entre essas duas grandes áreas do continente criaram uma barreira, a flora e a fauna permaneceram separadas. É interessante que até mesmo as aves locais não cruzaram essa linha, porque é desconhecido. Os únicos animais que não respeitavam essa fronteira eram os morcegos, por motivos ainda desconhecidos pelos cientistas. Hoje falamos extensivamente sobre cercas, sobre os motivos para instalá-las e suas consequências. E o que você acha que aconteceria se pegássemos e movêssemos a cerca para outro lugar? Acontece que os cientistas também pensaram sobre isso. E não apenas por não ter nada para fazer. A comunidade científica intensifica disputas sobre os impactos ambientais da cerca do dingo. Parece que uma solução simples seria mover uma pequena parte da cerca para verificar se isso pode ajudar a restaurar os pastos afetados. Preste atenção ao raciocínio, pois é como com as dunas e os arbustos, porém ao contrário, já que as regiões são um pouco diferentes. Quando há poucos dingos, é bom para as ovelhas, mas não muito bom para todos os outros. Os dingos podem controlar predadores menores, como raposas vermelhas agressivas e gatos selvagens, beneficiando as espécies locais ao reduzir a pressão geral sobre os predadores. Os dingos também podem controlar ratos selvagens, bem como herbívoros locais, como cangurus e emus. Todos esses animais estão degradando seriamente o solo. Uma das soluções propostas para a crise da extinção na Austrália é a recuperação da população de dingos nas áreas onde foram exterminados ou expulsos. Primeiro nós exterminamos, depois recuperamos. Isso é tão humano? A Austrália não tem nada a ver com isso. O oeste e o novo sul do país de Gales estão degradados e sofrem com a erosão do solo, afetando a vegetação local. E, em geral, tudo lá é muito deprimente em termos de extinção. Nesta região, eles querem mover a cerca para deixar o dingo entrar e ver se melhora. A realocação ainda não começou, mas ninguém recusou. Vamos acompanhar o desenvolvimento. Enquanto isso, em 2022 a Austrália elevou o nível de cercas a um novo patamar. Aqui eles lançaram barreiras virtuais para alertar os animais sobre a aproximação de carros na estrada.
Essas barreiras foram instaladas em locais onde os animais têm maior risco de atropelamento. Quando um animal se aproxima da estrada por onde um carro está passando, uma barreira invisível emite sons altos e luz azul para deter o animal antes que ele apareça nas luzes do veículo. Você sabe como isso costuma terminar. A cerca virtual não tem esse nome à toa. Não encontrará barreiras tradicionais aqui. São como postes ao longo da estrada, conectados em uma única rede, monitorando todos os movimentos ao redor. Na verdade, é uma ótima ideia, pois evita a necessidade de construir cercas reais. Eles impedem os animais de se moverem livremente. Daí vem o problema com predadores, comida, doenças, migração. E uma enorme quantidade de espécies de animais selvagens sobreviveu por milênios graças a migrações heróicas por longas distâncias. Mas muitas dessas grandes migrações estão se desintegrando bem diante de nossos olhos. A culpa é das cercas. As cercas na Austrália, as mais longas da Terra, são compreensíveis, mas cercas estão sendo construídas em outros continentes também. Ninguém sabe quantas cercas existem hoje e onde exatamente estão localizadas. Uma pesquisa que mapeou todas as cercas no sul de Alberta e Canadá mostrou que existem 16 vezes mais cercas do que estradas pavimentadas. Se as cercas do nosso planeta fossem esticadas em uma linha reta, provavelmente cobririam várias vezes a distância da Terra ao Sol. Somente agora os cientistas começam a notar o perigo das cercas. Ecologicamente, elas são muito prejudiciais. Na verdade, não sabemos nada sobre eles, por isso os colocamos onde quer que seja. Mesmo cercas criadas para proteger espécies em extinção ou restaurar habitats vulneráveis, como as construídas em Botsuana, ainda prejudicam a natureza. Para evitar a transmissão de doenças entre animais selvagens e gado, a migração de bisões selvagens foi interrompida. No final, há imagens horríveis de animais feridos e mortos espalhados ao longo das cercas de proteção. É justamente na África, onde ocorrem as migrações mais impressionantes de animais selvagens, que os cientistas descobriram que 5 de 14 espécies de grandes mamíferos migratórios já estão extintas. E parte da culpa é das cercas, tudo bem. Uma notícia encorajadora: se todas as cercas e barreiras forem removidas, as migrações de animais podem se recuperar espontaneamente, como uma fênix renascendo das cinzas. Em 2004, em Botsuana, uma cerca que bloqueava a rota de migração das zebras foi removida. Até 2007, essa se tornou uma das rotas de migração animal mais extensas do mundo. Parece bom, mas para a Austrália, parece que ainda não é a solução. A Austrália precisa pensar em algo mais. E rápido.